Diz assim a palavra de Deus, 2 Reis 14, versículo 7, versículos seguintes. Amazias feriu a 10.000 edomitas no vale do Sal e tomou a Selá na guerra e chamou o seu nome Joquitiel até o dia de hoje. 2 Reis capítulo 14, versículo 8. Então Amazias enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem e vejamos-nos face a face. Versículo 9. Porém Jeoás, rei de Israel, enviou a Amazias, rei de Judá, dizendo: o cardo que está no Líbano enviou ao cedro que está no Líbano, dizendo: dá a tua filha por mulher a meu filho. Mas os animais do campo que estavam no Líbano passaram e pisaram o cardo. Versículo 10. Na verdade, feriste os edomitas, e o teu coração se ensoberbeceu. Gloria-te disso, e fica em tua casa, e porque te entremeterias o mal, para caíres tu e Judá contigo. Então aqui a palavra de Deus, irmãos, ela mostra que Amazias, ele havia vencido grandes batalhas e derrotado grandes inimigos, ali em obediência à voz de Deus. Mas chegou uma hora que ele deixou entrar no seu coração a soberba. E a Bíblia ela declara sobre isso, que quando a soberba ela faz parte da vida de alguém, depois da soberba vem proceder o quê? Da queda. Então aqui vem um ensinamento importante. Em todas as batalhas espirituais travadas nessa vida, a gente nunca pode deixar nem o orgulho e nem a soberba entrar no nosso coração. Ou seja, se nós temos obtido vitórias, curas, libertações, manifestações do poder de Deus sobre a nossa vida, e eu creio que nós estamos tendo, porque todas as vezes que nós exercemos a fé em Cristo Jesus e entramos para orar e clamar e obtemos vitórias, isso é para a glória e para a graça de Deus. Se obtemos curas, milagres e libertações, é para a honra e graça e glória de Deus. Ou seja, então precisa ver na nossa vida espiritual, na nossa vida cotidiana, uma grande vigilância, para que a soberba nunca faça parte da nossa vida. Se as coisas têm ocorrido e nós temos obtido vitórias, é para a honra e glória do Senhor. Se milagres e libertações têm acontecido e têm ocorrido, é por causa da mão poderosa do Senhor. É o Senhor dos exércitos, é o Deus da guerra, é o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso, que tem pleiteado a nossa causa, que tem guerreado as nossas guerras, que tem ido à frente das batalhas e dos combates espirituais que muitas das vezes nós travamos na nossa vida. Então aqui o mensageiro de Deus chega e mandou uma mensagem falando a Amazias, porque se ele deixasse ali, a soberba entrar, deixasse ensoberbecer o coração se encher de orgulho, a queda ali seria precedente, ou seja, logo após a soberba e o orgulho, a queda que ocorreria. Então isso aqui vem um ensinamento importante para todo filho e filha de Deus começar a caminhar em verdade na palavra de Deus, sabendo reconhecer que a mão de Deus que é poderosa, que tem trabalhado em nosso favor, se há curas, milagres, libertações, se há mudança e modificação da nossa vida, é por causa do agir de quem? De Deus. E é importante a gente reconhecer a palavra. É importante a gente exercer a fé de acordo com aquilo que ensina as Sagradas Escrituras e observarmos muito bem o que Deus tem nos ensinado, o que Deus tem feito nos refletir. E diz assim, continuando em 2 Reis capítulo 14, versículo de número 11: mas Amazias não ouviu
e subiu a Jeoás, rei de Israel. E o que aconteceu? Rei de Judá. E viram-se face a face em Bet-Semes, que está em Judá. E Judá foi ferido diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. Então Amazias não ouviu o conselho, não entendeu. Aqui vem um ensinamento importante: toda a palavra direcionada a cada um de nós, se é da parte de Deus, se é a direção de Deus para a nossa vida, nós temos que dar ouvidos. Nós não podemos fechar o ouvido às orientações tragas pelo próprio Deus. Se você quer obter vitórias, se você quer chegar longe, se você quer obter cura e libertação, se você quer ter uma vida totalmente realizada, uma vida totalmente abençoada, vivendo o plano real de Deus na sua vida, a gente não pode fechar os ouvidos às orientações da palavra de Deus. É assim que a gente vence as batalhas espirituais. É assim que a gente vence as tentações. É assim que a gente vence os problemas, as enfermidades, as doenças que tentam afligir a nossa alma, o nosso corpo, a nossa mente, o nosso emocional. É assim que se vence batalhas, dando ouvidos à voz de quem? De Deus. Uma guerra desnecessária foi travada aqui, um combate aonde o povo de Judá foi ferido, não era para ser ferido, não era para ser atacado, porque não se deu ouvido à voz da direção que Deus havia dado e orientado. Não, observe bem nas áreas da sua vida, observe bem os setores da sua vida, em todas as áreas da sua vida. Comece a obedecer a voz da palavra, comece a obedecer os direcionamentos dados pela parte de Deus. Ao você fazer como Deus ensina, como Deus fala, como Deus direciona, você vai começar a ver as áreas da sua vida modificar. Você vai começar a ver bênçãos que não haviam se tornado reais na sua vida, começar a se tornar reais. Você vai ver que você vai combater no mundo espiritual, você vai guerrear, você vai combater contra as trevas, contra os espíritos de enfermidade, contra as opressões, contra os sentimentos malignos, contra os pensamentos ruins, e você vai obter vitória simplesmente por ouvir a voz de Deus. Simplesmente por fazer de acordo com a Bíblia, por agir de acordo com as Escrituras. E quando a pessoa não ouve, quando a pessoa não obedece, quando a pessoa começa a negligenciar, fazer do jeito dela, em vez de fazer do jeito de Deus, os problemas começam a vir, os ataques, os combates. Ou seja, se a pessoa até lugar ao orgulho, a soberba, a achar: eu não preciso de Deus, esse Deus aqui, Deus não precisa me intrometer nessa área, eu não preciso da opinião de Deus nessa área. Irmãos, a pessoa que está agindo assim, ela está pronta para perder batalhas, ela está pronta para viver batalhas e viver derrotas ao mesmo tempo. Não, comece a ouvir a voz de Deus, atente bem àquilo que ensina as Escrituras, atente bem para aquilo que a palavra de Deus direciona. A gente só vai obter curas, libertações, milagres, maravilhas, se a gente aprender a ouvir a voz da palavra, direcionamento de Deus para a nossa vida. Então o erro de Amazias aqui não foi dar não deu ouvidos. O erro dele foi porque ele não estava escutando a direção certa do que era para ser feito. E Judá estava sendo estava sendo ferido. E diz aí, continuando, diz assim: e Jeoás, versículo 3, e Jeoás, rei de Israel, tomou a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Acasias, em Bet-Semes, e veio a Jerusalém, e rompeu o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados, e tomou todo o ouro e prata e todos os utensílios que acharam na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei, como também os reféns, e voltou para Samaria. Olha para você ver,
Foi um ataque, aquele povo foi o quê? Roubado, aquele povo foi o quê? Saqueado. Por quê? O diabo só veio para matar, roubar o quê? E destruir. Irmãos, quando a pessoa ela começa a desobedecer a palavra de Deus, ela vai começar a viver ataques assim. Ataques muitas vezes que vieram para matar, roubar e destruir, vai começar a perder bênçãos. Toda desobediência vai chamar a pessoa a perder o quê? Bênçãos. Principalmente quando a pessoa desobedece a voz de quem? De Deus. Quando a pessoa desobedece a palavra, ao invés dela vencer, alcançar, chegar, ser abençoada, ser liberta, ser transformada no poder de Deus, ela começa a perder. As batalhas, em vez de serem vencidas, as batalhas travadas, em vez de serem vencidas, começam a haver derrotas e fracassos. E não é isso que Deus quer. Deus quer que a pessoa aprenda a ouvir a voz dele, a voz da palavra, a fazer conforme Deus direciona, conforme as Escrituras nos pedem e nos ensinam. É importante a gente observar e orar em cima disso, para saber qual é a real vontade de Deus para a nossa vida. O que nós precisamos estar realizando e fazendo para o Senhor. É necessário a gente orar diante de Deus, colocar diante de Deus uma oração, ir na palavra, ir nas Escrituras e proceder de acordo com a vontade, com o plano, com o sonho, com o propósito que Deus tem para as nossas vidas, porque ali nós obteremos bênçãos. Ali nós vamos obter, ali da parte do Senhor, o plano de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável, que é melhor que a nossa. Ou seja, se você observar, as derrotas começaram a chegar quando ele começou o quê? A desobedecer. Antes ele só estava o quê? Ele havia derrotado muitos inimigos no vale o quê? Dos Salmos. A desobediência começou a chegar e as derrotas também começaram o quê? A vir. As coisas que estavam indo bem começaram a dar errado. Toda vez que a pessoa deixa o plano, deixa a vontade de Deus, deixa ali a direção de Deus, aquilo que estava dando certo, estava indo muito bem, começa a dar errado. E Deus quer que você observe, que você comece a ouvir, comece a fazer o que Deus tem falado, o que Deus tem direcionado. E diz assim, versículo 15: Ora, ou mais dos atos de Jeoás, e que fez, e o seu poder, e como pelejou contra Amazias, como combateu lá em de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Ou seja, lá no livro de crônicas também está relatando essa história. E diz versículo 16: E dormiu Jeoás com seus pais, quer dizer que ele morreu, e foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. E Jeroboão, seu filho, reinou em seu lugar. Então, quando Jeoás terminou o seu reinado, quem reinou foi Jeroboão. E continuando, diz assim: E viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Ora, os mais dos atos de Amazias, porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Ou seja, não estão escritos lá os atos, Ou seja, toda a história de Amazias foi descrita. Mas que triste, Houve histórias de vitória, mas houve histórias também de derrota. Porque ao mesmo tempo que ele obedeceu, ele desobedeceu a quem? A Deus. Imagina ficar marcado, escrito por toda a vida, que em alguma fase da sua vida você obedeceu a Deus e foi muito vitorioso, mas em alguma fase da sua vida você entrou em desobediência e viveu fracassos. Isso ficar marcado com isso por toda a sua história, por toda a sua descendência? Não aceite isso, não deixe o diabo te enganar. Ouça realmente a voz de Deus. Não tem gente que vai embora cedo, parte cedo, porque se envolve em desobediência à palavra de Deus. Depois ainda fica com uma história, um legado marcado de desobediência, porque não quis seguir, não quis fazer a vontade de quem? De Deus. Então é
isso que Deus quer. Observe as áreas da sua vida. Observe a sua vida espiritual, os teus caminhos, a sua caminhada cristã. E diz assim: ora, os mais atos de Amazia, porventura de Amazias, não está escrito no livro das crônicas dos reis de Judá? Versículo 19: e conspiraram contra ele em Jerusalém, e fugiu para Laques, porém enviaram após eles homens até Laques, e estes o mataram ali. Olha para você ver, Amazias, ele foi o quê? Foi morto. Será que ele não poderia ter vivido mais tempo? Talvez poderia o quê? Até ter merecido mais, né? Sim. Poderia ter chegado muito o quê? Muito mais longe, mas acabou sendo o quê? Sendo morto. Será que era a vontade de Deus? Isso, irmãos. Então, será que era o plano de Deus? Ele obedecer a Deus, depois começar a desobedecer e morrer ali depois, né, sendo morto? Será que esse era o plano de Deus para a vida de Amazias? Será que Deus não tinha algo melhor, algo maior para ele? Mas a vida dele se tornou o quê? Um declínio. Quando ele começou a desobedecer a voz de quem? De Deus. Quando ele começou a fazer do jeito dele, em vez de fazer do jeito de quem? De Deus. Quando ele começou ali a fazer da forma que ele pensava e achava que era aquilo ali mesmo. Olha para você ver, tem muitas pessoas que estão assim, irmãos, estão morrendo espiritualmente, estão morrendo na fé, estão morrendo no compromisso, estão deixando as coisas de Deus, porque elas querem fazer do seu jeito, elas querem fazer para ontem, elas querem fazer da sua forma e não do jeito de Deus, não de acordo com a palavra, não conforme que ensina as Escrituras. E a pessoa que faz assim, ela só tem a perder, ela só tem depois a deixar um legado o quê? Ruim. Uma marca a geração e a descendência dela, uma marca o quê? Não é isso que Deus quer. Observe a sua vida espiritual nas batalhas do dia a dia, nas batalhas espirituais, nas batalhas que nós travamos diariamente. Nós estamos obtendo vitória ou derrota? Como está o nosso nível de obediência de Deus? De obediência a Deus, de obediência à palavra, de seguimento de acordo com as Escrituras. Se estivermos obedecendo a palavra, nós vamos vencer os inimigos que combatem contra a nossa alma. Se estivermos obedecendo a palavra, nós vamos vencer as batalhas espirituais, as batalhas do dia a dia, as batalhas da mente, as batalhas da alma. Nós vamos vencer as batalhas aí no sentido que? Saúde, no sentido família, no sentido vida financeira, em todas as áreas, em todos os sentidos. Se a gente estiver disposto a ouvir a voz de Deus e fazer como Deus tem nos ensinado, como Deus tem nos orientado, de acordo com a palavra, de acordo com as Escrituras. E diz assim, versículo 20: e trouxeram em cima de cavalos e o sepultaram em Jerusalém, junto aos seus pais, na cidade de Davi. E todo o povo de Judá tomou a Azarias, que já era de 16 anos, e fizeram reinar em lugar de Amazias, seu pai. E Azarias edificou a Elate e restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Então foi obrigado a se levantar um rei para reinar no lugar de Amazias, aos 16 o quê? Aos 16 anos. Será que Deus não tinha um plano maior para Amazias nessa terra? Será que Deus não queria que ele vivesse mais tempo? Ele era de uma linhagem que? Abençoada. Da casa de quem? De Davi. Mas ele perdeu a sua bênção por causa de desobediência. Não, obedeça a palavra de Deus. Obedeça as Escrituras. Faça como Deus tem direcionado. E você vai obter o quê? Vitória. Você vai obter curas, libertações. Você vai ter paz para realizar a vontade de Deus na sua vida, em todas as áreas, em todos os sentidos. E em vez de viver derrotas e fracassos, vai começar a viver vitórias e conquistas. Vai começar a viver o que? Libertações, curas, milagres.